O povo de Israel viveu um momento muito difícil na época dos juízes. O território do povo de Israel vivia sendo constantemente invadido pelos povos vizinhos, que eram pagãos, os midianitas, os amalequitas. Eles entravam no território de Israel, roubavam o seu gado, suas plantações, suas colheitas, e o povo vivia triste, o povo de Israel vivia desesperado, angustiado, pedindo para que Deus socorresse, para que Deus intervisse, para que Deus fizesse alguma coisa por eles. Até que finalmente Deus decidiu tomar providência. Escolheu um homem, um juiz chamado Gideão, para liderar o seu exército. Gideão conseguiu agrupar um exército de cerca de 32 mil pessoas, mas Deus achou que era muita gente para lutar. Então Deus disse para Gideão que falasse para aquelas pessoas que quem tivesse com medo, quem fosse covarde, voltasse para casa, não precisava lutar. Daqueles ali voltaram 22 mil pessoas para casa, ficaram ainda 10 mil homens. Quando Deus viu aqueles 10 mil homens, Deus achou que era muita gente também ainda para lutar. E Deus resolveu fazer um teste com aquelas pessoas. E através de um sinal, Deus mostrou a Gideão quais eram os homens que deveriam lutar. Resultado: daquelas 32 mil pessoas, apenas 300 homens foram escolhidos para lutar. Agora você não tem ideia do tamanho do exército do inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos vizinhos somavam cerca de 135 mil pessoas. Como é que pode um exército de apenas 300 pessoas enfrentar uma multidão de cerca de 130 mil soldados? Mas é assim que Deus faz. É dessa maneira que Deus trabalha. Deus não precisava de uma multidão, Deus não precisava de um grande exército para lutar. Israel tinha que reconhecer que a vitória vinha do Senhor. O interessante de tudo isso é que o povo de Israel não precisou lutar. Eles apenas tocaram suas trombetas, quebraram os vasos e ergueram suas tochas. Os midianitas ficaram desesperados sem entender o que estava acontecendo. Quando se levantaram de noite e viram aquelas tochas e as trombetas, começaram a matar uns aos outros e correram desesperadamente. Correram com medo de 300 homens de Israel. Na realidade, os anjos de Deus trabalharam naquela noite. Foram eles que fizeram o serviço. O povo de Israel não fez nada. Apenas se dispuseram a lutar e confiaram no Senhor. Aqui no Brasil nós estamos vivendo uma fase também muito difícil, assim como o povo de Israel no passado. Uma fase em que nós estamos sendo roubados, explorados por nossos políticos, por nossas autoridades que tiram proveito de toda e qualquer situação. E a gente fica esperando que alguma coisa aconteça para que mude essa situação. Mas nós sabemos muito bem que a intervenção de Deus ela é poderosa e eficaz. Deus não precisa de quantidade, Deus precisa apenas de qualidade. Por isso que eu convoco vocês a se unirem conosco e formarmos esse exército do Senhor. Os anjos de Deus estão para lutar por nós e nos dar a vitória. Assim como aqueles 300 homens não precisaram enfrentar diretamente o povo, os inimigos, lutar, os anjos aqui lutaram, nós também precisamos apenas nos dispor como homens valentes, de coragem, que confiam no poder de Deus, para intervir, para nos dar vitória nesse momento. O povo brasileiro vive sendo saqueado constantemente, como o povo de Israel no passado. Mas Deus pode tomar providência. Deus pode resolver essa situação. Por isso que eu convido você a se unir a nós em oração todos os dias, constantemente. Todos os dias às 8h30 da noite, na hora do Jornal Nacional, nós estamos de joelho orando, pedindo para que Deus intervenha. Deus não precisa de nós. Os anjos resolveram a situação lá de Israel. Os anjos também poderiam resolver tudo sem precisar de nós. Mas Deus quer que nos curvemos, que reconheçamos que Ele é Deus. Reconheçamos que a vitória vem do Senhor. O povo de Israel estava passando por aquele momento difícil porque tinha se distanciado de Deus. Durante 7 anos aquele povo vivia adorando outros deuses. Eles estavam adorando deuses pagãos. O povo brasileiro também tem se distanciado de Deus. Nós precisamos primeiramente reconhecer que Deus, é o Senhor de nossa vida. Precisamos nos prostrar aos pés do Senhor constantemente, a tirar todos os ídolos que impedem o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que está
querendo ocupar o lugar de Deus na nossa vida, nós temos que retirar. Ele tem que estar no centro, ele tem que ser o primeiro, ele tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Que possamos tirar todos os ídolos, todos os deuses de nosso coração e de nossa mente, e que só o Senhor reine em nossa vida. Que possamos estar ali dispostos em oração, como os guerreiros de Gideão, e lutarmos em oração por nossa nação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que possamos confiar no Senhor, que Ele nos dá a vida.